Fala pessoal do Nefropapers! Hoje a gente está aqui para mais um podcast e o tema de hoje é polêmico, mas é atual. Dieta de frutas e vegetais no paciente portador de doença renal crônica. Eu sou a Fernanda Badiani. E eu sou a Maria Amélia. E a gente está aqui para discutir esse tema que é, como a Fer falou, bem atual e polêmico mesmo. E aí, Fer, primeiro de tudo, o que é essa dieta baseada em frutas e vegetais? Então vamos lá. Uma dieta baseada em frutas e vegetais significa que na pirâmide alimentar, a sua base da pirâmide vai ser constituída majoritariamente por produtos de origem vegetal. Isso não quer dizer que eu não possa comer carne, peixe, frango, ovo, de maneira nenhuma. Isso só quer dizer que eu tenho uma menor proporção de alimentos de origem animal e uma maior proporção de alimentos de origem vegetal. Então, isso é uma coisa importante, realmente. A dieta baseada em frutas e vegetais, ela tem um espectro muito grande. Então, vai desde uma dieta vegana, que exclui o consumo de qualquer origem de produto animal, até uma dieta, por exemplo, uma dieta DASH, uma dieta do Mediterrâneo, que sim, você pode consumir derivados de leite, por exemplo, pode consumir carne, peixe, mas numa proporção muito menor do que o consumo de produtos de origem vegetal. Então, isso parece, de fato, é muito revolucionário no que a gente vem orientando para os pacientes até hoje. É muito comum o paciente ver com a hipercalemia e a primeira coisa que a gente faz é, corta banana, corta o consumo de vegetais e o que incomoda muito é que essa dieta acaba ficando pouco saudável. Uma vez que eu estou tirando as principais fontes de proteína, porque eu não quero que o paciente tenha uma progressão da doença renal crônica, então eu vou diminuir o meu consumo proteico. Acabo tirando também a questão de frutas e vegetais, porque eu quero reduzir o potássio, mas junto com essa redução de potássio vai também uma redução no consumo de fibras, redução de consumo de outras vitaminas. Isso deixa a dieta basicamente com carboidratos, assim, com uma dieta que é muito pouco saudável. Então isso é uma queixa dos pacientes, muitas vezes, que ficam com uma dieta muito restrita, mas que também incomoda a gente que está orientando. Exatamente. Pensa só, você está no seu ambulatório de doença renal crônica e você recebe um paciente novo, portador de hipertensão, diabetes, com uma doença renal crônica, estadio 3B, e que fala que ele é vegetariano. E aí, o que você vai fazer? Vai falar, ixi, já era, agora é só pão com requeijão? Que vida que essa pessoa vai ter, né? Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho disso. Então, vamos lá. Quais são os benefícios de uma dieta rica em frutas e vegetais? Eu acho que uma coisa importante que a gente fala é a questão da qualidade de vida. Como eu falei, é uma queixa comum. Os pacientes falam que tem uma dieta muito restrita quando a gente orienta ou faz orientações gerais de dieta para quem tem doença renal crônica. Então, acho que o primeiro benefício é você ter mais opções de escolha e tornar a dieta mais saudável. Um outro ponto é que tem trabalhos que mostram o benefício da dieta baseada em frutas e vegetais, como eu falei, essa é a questão da dieta mediterrânea e a dieta DASH também, num controle pressórico e até redução de mortalidade cardiovascular. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é, será que na população com doença renal crônica eu não tenho também esse benefício? Talvez ele pode não ser tão significativo, mas malefício provavelmente eu não terei. Então, tem a questão do paciente poder escolher mais alimentos, ter mais opção de alimentos, então torna aquela dieta mais saudável também. E tem trabalhos que mostram até uma melhora, uma redução da progressão da doença renal crônica em pacientes que comem mais frutas e vegetais. Exatamente. Então, o que a gente tem são alguns benefícios de melhora de qualidade de vida, melhora dos benefícios cardiovasculares e a gente tem trabalhos que mostram uma atenuação da progressão da doença renal crônica. O racional por trás disso, em alguns trabalhos, é que a gente tem um menor fluxo sanguíneo renal. E o que isso implica? Isso implica numa menor sobrecarga do trabalho renal que pode estar associado à atenuação da progressão da doença renal crônica. E aí, assim, a gente está falando muito de benefício,
Mas existe um motivo para essa dieta ser tão pouco utilizada, ou da gente ter falado que essa dieta era tão polêmica pensando na população com doença renal crônica. Em primeiro lugar, a gente queria quebrar um conceito que existiam nos guidelines anteriores. E esse conceito é que uma dieta rica em frutas e vegetais pode promover a desnutrição ou a subnutrição. Então, a gente, o que era orientado anteriormente paciente que vai comer menos proteína, como é o caso do paciente com doença renal crônica, ele deve comer proteínas de alto valor biológico. Então, por isso era orientado a dieta de proteínas e proteínas de origem animal. De fato, proteínas de origem vegetal têm um menor valor biológico, mas isso não quer dizer de forma alguma que o paciente vai ficar subnutrido. A gente tem uma segurança para falar isso. Muitos pacientes seguem essa dieta vegana ou vegetariana há algum tempo e não necessariamente vão ficar subnutridos. Exatamente. No geral, são estudos observacionais, né? A gente precisa falar isso, mas existem pacientes vegetarianos e veganos em hemodiálise ou com doença renal crônica estágio conservador e eles não apresentam maior risco de desnutrição comparativamente com outros pacientes. E é por isso que houve uma mudança na atualização do CADOC. E atualmente não há apenas essa preferência por proteínas de alto valor biológico. Então aqui, esse paradigma a gente queria quebrar. Dietas ricas em frutas e vegetais não são associadas ao maior risco de desnutrição. Acho que um outro ponto bem importante é a questão do potássio. Exatamente, e aí a gente entra na parte polêmica, porque foi o que a MEA já falou pra gente. Chega os exames do mês, corta laranja, banana, não come mais couve e vamos que vamos. A gente tem preocupação com potássio? Com certeza, mas a gente tá aqui para trazer algumas evidências para melhorar as nossas orientações. Lembrando que nada substitui a avaliação da nutricionista. Então, o ponto a gente tem que, em alguns pacientes, lógico, mas em alguns pacientes a gente precisa controlar esse consumo de potássio. Lembrar que frutas e vegetais são uma fonte importante de potássio? São, mas não são a única fonte. Muitas vezes a gente corta fruta e vegetal, mas não lembra do potássio que está presente em aditivos de alimentos. E esse potássio presente em aditivos ele é muito absorvido. Diferente do potássio de frutas e vegetais, que ele pode ser menos absorvido dependendo da combinação que a gente faz. Então, por exemplo, é um benefício de consumir potássio associado a fibras, como é o caso do consumo em frutas e vegetais. Parece existir um benefício em relação ao controle da hipercalemia no potássio consumido junto com carboidratos. E aí a gente vai falar de um ponto importante, que é a questão em que momento esse potássio que é consumido com frutas e vegetais vai aumentar. Exatamente. O que a gente tem é que normalmente a gente tem um pico pós-prandial. Quando você compara um paciente portador de doença renal crônica e um paciente sem doença renal crônica, ambos vão ter uma elevação do potássio sérico após uma refeição rica em potássio. Esse aumento do potássio pós-prandial, em geral, dura até 180 minutos após a alimentação, com decaimento progressivo e normalização dos níveis em até 6 horas. Quando a gente coloca, e existem trabalhos que mostram essa curva, a elevação do potássio sérico no paciente portador de doença renal crônica é mais intensa do que no paciente não portador de doença renal crônica. No entanto, depois de certo tempo, ambos os níveis vão se normalizar. Então, a mensagem que a gente quer trazer para vocês é a seguinte: a hipercalemia associada a uma alimentação rica em potássio é predominantemente pós-prandial. E é importante a gente saber disso para depois a gente orientar os pacientes e a gente vai falar disso já já. Mas o que a gente queria falar um pouquinho agora é por que nem sempre esse potássio vai se elevar? Por que a gente vai ter controle dos níveis séricos após? Então, como eu falei, acho que um dos pontos importantes é com que eu estou consumindo esse potássio. Então, a questão das fibras, quando você consome potássio junto com fibras, isso parece levar
há um menor pico dessa hipercalemia pós-prandial. Um outro ponto também, como eu tinha falado, é a questão do consumo do potássio junto com carboidratos. Então, existe também um menor pico dessa hipercalemia pós-prandial quando eu consumo potássio junto com carboidratos. Existe uma explicação fisiopatológica para isso. Exato. Por quê? Porque quando eu consumo carboidrato, eu tenho liberação da insulina. A gente sabe que a insulina ajuda a promover a entrada de potássio dentro do meio intracelular. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse pico sérico, depois eu vou tendo um reequilíbrio. Afinal, o potássio é o principal íon do meio intracelular. E, além disso, a gente também pode ter uma melhora da acidose. As proteínas de origem vegetal têm um maior conteúdo de álcali. Os aminoácidos derivados dessas proteínas são mais associados a uma menor acidose. Eles promovem até um ambiente de uma alcalose. Os aminoácidos derivados de proteína de origem animal têm um maior conteúdo de bases nitrogenadas que são associados ao aumento da acidemia, e isso pode provocar maior hipercalemia. Um outro problema associado às proteínas de origem animal é uma maior produção de radicais livres, maior estresse oxidativo e maior formação de toxinas urêmicas, que podem contribuir também com menor qualidade de vida desses pacientes. Que acho que se o potássio for um problema, ou seja, se a gente precisar controlar o potássio, existem opções de alimentos e modo de preparo que podem evitar esse consumo excessivo de potássio. Então, acho que muita gente já conhece. Existem várias tabelas que mostram a quantidade de potássio em cada alimento. Então, se eu quero que o paciente consuma mais frutas, mas o potássio dele tende a ser mais alto, eu posso fazer opções por frutas que têm menos potássio do que outras. A mesma coisa para vegetais. E um ponto importante é como que eu vou preparar esses alimentos. Então, cozimento de alimentos com o descarte daquela água em que o alimento foi cozido também é um fator importante para a gente reduzir a quantidade de potássio no alimento. Então, essa questão de fazer o cozimento do alimento, descartar a água e não consumir esse alimento com a água em que ele foi preparado, isso reduz até 75% do potássio daquele vegetal que foi feito. Então, isso é um ponto importante. Então, acho que esses dois pontos associados fazem com que a gente consiga controlar o potássio um pouco melhor. Exatamente. E, além disso, a gente pode distribuir o consumo de alimentos ricos em potássio em diversas refeições ao longo do dia. Por quê? Se a gente pensar que o potássio se eleva principalmente pós-prandial, após a exposição a uma refeição com alto conteúdo de potássio, se a gente distribuir os alimentos com maior conteúdo de potássio em refeições ao longo do dia, essa sobrecarga de potássio vai ser menor e a gente vai conseguir controlar de uma maneira melhor esse pico sérico pós-prandial. Então, para resumir, como que a gente vai orientar o nosso paciente? Número 1, escolher potássio de origem orgânica. Foi o que a Mea falou. O potássio inorgânico presentes em aditivos são mais prejudiciais à saúde. Eu queria só fazer um parênteses, porque eu acho isso super interessante. Tem um estudo nos pacientes dialíticos da Califórnia que mostrou quais as principais fontes de potássio dos pacientes, da onde eles tiram maior sobrecarga de potássio. Era de produtos de origem animal. Primeiro bifes, depois hambúrguer, comida mexicana e só depois os legumes. Por quê? Porque muitas vezes você tem os aditivos de potássio associados à preparação e ao cozimento desses alimentos. Então, a primeira mensagem é: escolha alimentos mais saudáveis e potássio de origem orgânica. Isso a gente consegue através da dieta com frutas e vegetais que tem outros benefícios associados em relação à progressão de doença renal crônica e do ponto de vista cardiovascular. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A questão de você escolher que alimentos deve consumir.
Batata frita, por exemplo, ela faz parte da dieta vegetariana, mas nem por isso é um alimento saudável. Então, o ponto importante é escolher alimentos frescos. Se o potássio for uma limitação para a tua dieta, escolha alimentos frescos que têm menos teor de potássio. E isso é completamente possível pensando na escolha de frutas e vegetais. Número 3. Preparar os seus alimentos adequadamente. Como a Meia falou, cozinhar os alimentos pode reduzir em até 75% a carga de potássio. Então, a gente vai tentar cozinhar, troca a água, tem que tentar preparar de maneira adequada. Como que a gente tem segurança nessa preparação? Fazendo refeições em casa. A gente sabe que quando a gente come fora, a gente não tem controle sobre o modo de preparo dos alimentos. Então, muitas vezes, a gente precisa realmente comer em casa com a preparação adequada. E, por último, tentar distribuir essa alimentação em diversas refeições para evitar um pico pós-prandial mais elevado. Então, acho que a gente falou de 2 pontos polêmicos aqui, né? A questão do consumo de proteínas e esse medo que a gente tem de deixar o paciente subnutrido, e a questão de pôr o potássio na dieta, né? Incluir alimentos que têm potássio nessa dieta. Acho que agora a gente pode falar de outras coisas que eu vejo mais como benefício dessa dieta baseada em plantas e vegetais. Então, a questão do controle do fósforo também. Acho que, como o potássio, quando a gente falou do potássio, isso vale muito para o fósforo. Fósforo de origem vegetal, muitas vezes, ele é menos absorvido porque ele está ligado ao fitato. Então, a gente consome fósforo e tem alimentos de origem vegetal que tem fósforo, mas eles tendem a levar a menos hiperfosfatemia. Então, isso seria um ponto importante. Diferente do fósforo que está incluso em aditivos de alimentos. Então, seria um benefício dessa dieta rica em vegetais e frutas. Uma outra questão é a questão dos carboidratos. Normalmente, carboidratos que estão presentes numa dieta com frutas e vegetais são carboidratos complexos, ou tendem a ser carboidratos complexos, que vão levar a um melhor perfil metabólico, a um benefício metabólico também nesses pacientes. Diferente também de paciente que vai consumir, por exemplo, se a gente está restringindo fruta e vegetal, eles tendem a consumir muito carboidrato simples, que vai levar a uma alimentação que é menos saudável de fato e vai levar a um prejuízo da parte metabólica também, pensando em questão de obesidade e mortalidade cardiovascular. Bem lembrado. E também, como a gente sabe, piora do controle glicêmico no paciente diabético. Então, vamos resumir o que a gente quer falar aqui. O seu paciente que fala que quer ter uma dieta vegetariana, o que você vai fazer? Cair da cadeira, não vai sair correndo, não vai saber o que fazer? Não. Confia nele, confia na dieta e vamos ver os benefícios associados à dieta com frutas e vegetais. É óbvio que nada substitui a avaliação da nutricionista. Tá certo? Aqui a gente tem algumas orientações que os nefrologistas e clínicos gerais podem fazer, mas uma avaliação individual e especializada é sempre benéfico e o ideal para o nosso paciente. Acho que o que a gente quis trazer aqui é para a gente ter um olhar menos preconceituoso em relação à dieta baseada em vegetais e frutas para o paciente com doença renal crônica. Se você tem um paciente vegetariano, não tente convertê-lo. Acho que o mais importante, como a Fer falou, é uma orientação nutricional adequada. Vamos jogar junto, e esse foi um podcast com um pouquinho de polêmica, mas trazendo as novidades que a gente vai ver por aí nos próximos anos. Até a próxima, gente! Até a próxima! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.